A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, amigos. Eu louvo a Deus por estar aqui mais uma vez fazendo um vídeo para levar a mensagem de Deus para você. Nós vivemos hoje momentos muito difíceis na face da terra. Até porque isso está escrito na palavra de Deus, que nos últimos dias seriam dias difíceis, dias trabalhosos. Porém, eu gostaria de começar esse vídeo fazendo uma oração por você que está no leito, que você está hospitalizado, que você também está em casa, se recuperando, está enfrentando essa Covid, né? Essa enfermidade que tem assolado muitas nações, inclusive a nossa nação, a nossa cidade de Manaus, que tem atravessado uma luta muito difícil. Hoje, pela parte da manhã, tinham mais de 300 pessoas na fila para serem hospitalizadas e não tinha leito. Então vamos fazer uma oração antes de começar. Uma oração por você que está assistindo este vídeo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graça porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus poderoso, Pai. E eu te peço, meu Deus, através deste vídeo, que possa confortar, que possa libertar, que possa salvar e que possa curar também, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amados, aqui em Jó, capítulo 19, versículo 25, Jó, ele atravessava uma luta muito difícil, porque a palavra de Deus diz que ele era um dos homens prósperos, um dos mais prósperos do Oriente naquela época. Ou seja, ele era muito rico, ele tinha muito poder financeiro, ele tinha todo o conforto, né, que o dinheiro, que os recursos podem oferecer. Porém, de repente, Satanás foi até a presença de Deus pedir para provar a fé de Jó. E o Senhor permitiu. Mas por que o Senhor permitiu? Porque o Senhor, ele confia nos seus filhos. Confiou em Jó, assim como ele confia em você, que tem passado lutas, que tem passado dificuldades e provações. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ler essa palavra aqui. Jó, capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não os outros o verão. E por isto meu coração se consome dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu já havia falado, Jó era um homem muito próspero. Havia muitos animais que ele possuía, tinha muitos filhos, muitas propriedades, muitos empregados. Mas Satanás foi até a presença de Deus para pedir para provar a Jó. E o Senhor permitiu, desde que ele não tocasse na vida, na salvação de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, há momentos em nossas vidas que Deus permite que sejamos provados, que sejamos, de certa forma, afligidos até. Porque a Bíblia diz que neste mundo nós passaremos por tribulações, mas que nós não percamos o ânimo, mas que nós tenhamos bom ânimo. Porque assim como ele venceu o mundo, nós também venceríamos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui em Manaus, nós somos amazonenses, e vocês têm assistido através da mídia o quanto Manaus também tem sido assolada. Hoje, pela parte da manhã, haviam mais de 300 pessoas na fila para serem hospitalizadas, tá? Em fases difíceis dessa doença. E não havia leito. Então eu louvo a Deus porque nós temos um Deus presente, um Deus que não precisamos entrar na fila para falar com Ele, porque Deus sempre está disponível para ouvir o nosso clamor. No Salmo 34 diz que grandes são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor os livra. Clama o justo e o Senhor os livra de todas as suas tribulações. Louvado seja o nome do Senhor, no Salmo 34 diz assim.
Então eu louvo a Deus, amado, porque nós não estamos desamparados aqui nesta terra. Podemos até não ter um bom governo, né? Um bom prefeito ou um bom governador, quem sabe, né? Eu não sei como é que está a situação de você, onde você está, mas Deus está presente. A palavra de Deus diz que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz a Bíblia que Satanás veio até aos bens de Jó. A princípio destruiu e matou os animais, também consumiu a vida dos filhos de Jó. Jó perdeu os animais, Jó perdeu os filhos, né? Perdeu as propriedades que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, as amizades que ele tinha. Jó ficou somente com a roupa do corpo e com a sua esposa, que por final não era aquela mulher sábia, porque ela disse para o Jó: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Então imagina você passando por uma luta tão grande e a única pessoa que está vivendo com você ainda fala estas palavras, né, que poderiam ser palavras de conforto, mas ao contrário, são palavras para trazer mais angústia, mais aflição. Mas Jó não se desesperou. Jó disse assim: você é louca porque você não sabe o que você está dizendo. Porque eu nasci nu e se Deus proveu, se Deus quis tirar o que eu tenho, Ele deu, Ele também vai tirar. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que Jó nunca condenou a Deus por Deus estar permitindo ele passar por esta luta. Então, amados, a Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Diz a Bíblia que Jó, perdendo tudo que ele tinha, perdeu também a sua saúde. Jó ficou enfermo, né? Há alguns que dizem que era uma espécie de lepra, outros dizem que era uma espécie de câncer, né, que estourava a sua pele, a sua carne. Ele diz que o seu hálito era intolerável. E as pessoas que antes, quando ele tinha muitos bens, respeitavam a ele, agora desprezam a ele. Né? Para você ver as circunstâncias que muitas vezes nós passamos. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus permite muitas vezes para provar nossa fé. Porque, amados irmãos, é muito bom nós falarmos a Deus que amamos a Deus quando tudo está bem. Então Deus quer saber de você se você o ama, mesmo passando por estas lutas. Porque fazendo assim, Deus vai lhe honrar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, da mesma forma, Jó foi provado, Jó foi, de certa forma, consumido aquilo que ele tinha, mas Jó não permitiu que Satanás tirasse a sua fé. Porque mesmo sem nada, como diz lá nesse salmo, na palavra do Jó, dizendo que ele, somente com as peles sobre os ossos, ele tinha confiança, ele tinha fé que ele veria Deus. Ele não veria porque os outros o falaram para ele, ele veria com seus próprios olhos. Então, amados, o Deus que nós servimos é o Deus que pode mudar a nossa sorte. Basta somente que nós confiemos, porque o Deus de Jó é o mesmo Deus que servimos. E a palavra de Deus diz que o Senhor curou Jó, curou das enfermidades, a vida de Jó foi restabelecida, Deus deu novamente para ele novos filhos, deu para ele muito mais animais, muito mais bens do que ele tinha antes, somente porque ele honrou a Deus, porque ele não murmurou, porque ele não reclamou, mas ele continuou crendo que o mesmo Deus que estava com ele nas riquezas que ele tinha, logo no início, no capítulo 1, é o mesmo Deus que estava com ele agora, sem filhos, sem animais, sem riqueza, sem amigos, mas que Deus estaria também com ele nesta luta,
porque Deus jamais vai desamparar um filho que passa por uma luta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, você que está passando por esta luta, creia que Deus tem o poder de restabelecer a sua saúde, restabelecer os seus bens, trazer de volta tudo ou mais aquilo que você tinha. Basta somente que você creia. No final de Jó, do livro de Jó, diz a Bíblia que Jó pediu até perdão a Deus porque em algum momento da luta que ele passava, ele falou coisas que agora ele se envergonhava, porque ele fala assim: Senhor, eu não sabia o que eu estava falando, porque antes eu só falava porque eu ouvia falar de Ti, mas agora, Senhor, depois de todas essas lutas que eu passei, vendo a minha vitória que o Senhor me deu, eu posso Te ver. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê o quanto a fé de Jó aumentou. Louvado seja o nome do Senhor por ter confiado no Senhor. Então, amado, confie no Senhor, espere no Senhor. Diz a Bíblia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, entrega tudo aquilo que você tem passado ou que você está passando e creia que o Senhor vai te dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o livro de Jó termina em que o próprio Deus pede a Jó, ou manda a Jó, interceder pelas pessoas que o acusavam. Porque muitas vezes, quando passamos por algumas lutas, algumas pessoas pensam que nós estamos passando por lutas porque estamos em desobediência. E não é verdade, porque a Bíblia diz que o Senhor permite muitas coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor para o nosso crescimento, para aumentar a nossa fé, para aumentar a nossa comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó intercedeu pelos amigos de Jó que o acusavam, porque Deus estava indignado contra aqueles dois amigos, né, que só condenavam a Jó. E agora Deus pede a Jó que interceda para que Deus não mate aqueles dois amigos, e Jó intercedeu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, que Deus abençoe você, a sua família, tá? Se você está hospitalizado, Deus está com você. É o momento que os parentes não podem lhe visitar e às vezes as pessoas se sentem tão sozinhos, mas creia que os anjos do Senhor, aleluia, e o próprio Senhor está ao seu lado, na UTI, na enfermaria, sabe? Ou no seu lar, no leito da enfermidade, em que muitas pessoas não podem lhe visitar, mas Deus está lhe visitando. Deus está presente, muito perto de você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus abençoe, continue abençoando a você, a sua família, o seu lar, e eu creio que muito breve você verá a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor. Muito obrigado, amados, que assistiram esse vídeo, né? Dê o seu like neste vídeo, se você gostar. Também ative o sininho para receber as notificações e se inscreva neste canal. Passamos alguns dias sem gravarmos, porque estávamos tomando providência sobre algumas coisas, entendeu? Já concluímos, graças a Deus está tudo bem, não foi nenhum problema grave, né? Mas precisávamos ficar ausente um pouco das gravações, e que Deus continue com você, que você divulgue este vídeo a muitas pessoas que estão no leito, que estão lá no hospital, nas enfermarias, nas UTI, e muitas vezes isolado dentro do seu próprio lar, não pode receber uma visita, mas Deus quer visitá-lo. E Deus fará maravilhas através deste vídeo para que você possa entregar para as pessoas assistirem. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor, e muito obrigado, amado.